Queridos, quero dar continuidade naquilo que começamos a conversar domingo passado. E o tema da palavra domingo passado, exercendo a boa mordomia. E hoje eu quero dar continuidade naquele assunto. Na verdade é um assunto muito extenso, tem muita coisa para nós falarmos e conversarmos. Eu quero assim fazer um breve resumo de uns 2 minutos, bem rápido mesmo, para que a gente possa dar continuidade. Domingo passado nós conversamos sobre a importância de exercermos essa boa mordomia e começamos a falar do cuidado que precisamos ter com o nosso corpo, entendendo aquilo que a palavra do Senhor nos fala no Salmos 24, verso 1, esse é o texto base para esta palavra, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Esse texto é muito claro, falando que tudo que existe na face dessa terra pertence ao Senhor, foi o Senhor quem criou, foi o Senhor quem gerou, e nós precisamos exercer mordomia. Então foi o Senhor quem nos fez, nós precisamos cuidar bem desse corpo. Também em Deuteronômio capítulo 10, verso de número 14, vai falar de uma forma muito clara: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Então falamos a respeito da mordomia do corpo e também da mordomia, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa alma. A importância de cuidarmos, para que não venhamos a guardar mágoa, rancor, para que possamos vencer todas estas coisas, porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é casa, é morada do Espírito Santo de Deus, aleluias, e nós precisamos cuidar muito bem desta morada, para que o Espírito Santo de Deus encontre a casa bem adornada, bem arrumada, e assim Ele possa realizar a obra linda para a qual Ele tem chamado cada um de nós. Então, basicamente, foi sobre isso que nós conversamos, e se você não pôde ouvir essa mensagem, eu quero te aconselhar, depois durante a semana, escute essa mensagem para você entender aquilo que vamos estar dando continuidade hoje. Mordomia é o ato de administrar com excelência aquilo que não nos pertence. É alguém que cuida com excelência, com zelo, daquilo que não é seu. Então, dentro disso, nós vamos estar conversando mais um pouco nesta manhã, entendendo que o Senhor tem nos chamado para sermos despenseiros, aqueles que cuidam da despensa, aqueles que olham as necessidades. 1 Coríntios 4, 1 e 2 vai falar sobre isso, e 1 Pedro 4, 10. Eu quero conversar um pouquinho agora baseado neste versículo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Fala assim, dom. Dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa só um pouquinho esse versículo. Esse versículo ele é muito interessante, ele tem algumas chaves aqui. E se nós olharmos atentamente para ele e entendermos que através dessas chaves nós podemos abrir portas diárias nas nossas vidas que vão nos abençoar muito. Primeiro ele fala que cada um exerce o dom que recebeu. Pastor, mas será que eu tenho dom? Será que eu tenho talento? Eu quero te dizer que você tem. Talvez você não conseguiu ainda identificá-los de uma forma muito clara, mas você tem dons e você tem talentos. Você tem dons e você tem talentos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O mais lindo no corpo de Cristo é que nós não somos robôs. Cada um de nós temos um papel fundamental para que tudo isso funcione muito bem. Mas antes de falar dos dons e dos talentos, eu quero falar de algo que eu não consegui falar domingo passado, mas eu quero agora conversar um pouquinho com vocês. Nós precisamos exercer uma boa mordomia do nosso tempo. Cuidar do tempo. Todos nós temos o mesmo número de minutos. Ou seja, 24 horas para mim, 24 horas para você, 60 minutos
para mim, 60 minutos para você, é tudo igual, gente. Agora, a forma como nós exercemos mordomia desse tempo é determinante para o nosso sucesso na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, na nossa vida familiar. Isso está tudo muito ligado. A pandemia fez um negócio muito interessante. As pessoas, elas se queixavam muito, que elas não tinham tempo para a família, que elas não tinham tempo para isso, para aquilo. Aí ficou uma boa parte, ficou todo mundo dentro de casa, junto com a família. E eu te pergunto, exerceram um tempo de qualidade? O que você acha? A maioria não soube aproveitar esse tempo. Então, quando eu penso em mordomia do tempo, eu já vou lá para o Salmos 90, 12. Olha só o que o Senhor fala. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Exercer mordomia do tempo é sinal que, quando conseguimos caminhar bem nesse quesito, é sinal que estamos exercendo uma boa mordomia. E a minha pergunta para você que está aqui, você que está aí na sua casa, você que vai estar escutando essa mensagem, como você tem administrado o seu tempo? Como você tem cuidado do seu tempo? Não tem problema se você gosta de assistir um bom filme, eu também gosto. Tem algumas coisas muito boas, que nos abençoam, nos ajudam. A questão não é essa, não quero aqui trazer nenhuma doutrina, agora não ligue mais a sua TV, agora faça isso, faça aquilo. Não, você precisa ir diante de Deus e deixar que o Espírito Santo fale contigo. Mas eu começo a observar algumas coisas. Vamos pensar. Um lazer, videogame. Ei, pastor, já começou a pegar no pé. Não tem problema de você jogar. É isso que fala, jogar. Eu, por exemplo, eu não gosto. Isso é coisa minha. Não tenho muita paciência ficar naqueles negócios de... Não tenho muito jeito para isso. A questão não é você sentar ali e ter um tempo relaxando, porque tem uns joguinhos também, que misericórdia. Eu acho que como pais, agora aqui vai um alerta para os pais, como seus filhos têm gastado tempo? Com coisas edificantes ou com aqueles joguinhos extremamente violentos? Aí depois a criança está rebelde, chutando a sua canela e dando aquele showzinho. Ai meu Deus, eu não sei o que esse menino tem, não sei o que essa menina tem. Vamos parar e refletir um pouquinho sobre estas coisas. Então a questão não é você ter o seu tempo de lazer, é quanto tempo você fica na frente dessas coisas. Porque tudo tem um limite. Quando passa desse limite, é sinal que, sem você perceber, o inimigo está roubando o seu tempo. E aquele tempo que você desperdiçou, ele não volta mais, gente. O tempo, entenda isso aqui nós precisamos entender. O tempo que nós desperdiçamos, ele não volta mais. Fala assim, o que passou? Passou. Você não consegue mais voltar o tempo. Eu hoje, quando eu olho para os meus filhos, um com 28, vai fazer 29, outro com 24, vai fazer 25, passou o tempo que eles eram crianças. Então quando eu olho as crianças, os menininhos de 1 ano, 2 anos, eu fico olhando, eu lembro. Às vezes a Rosângela fala assim para mim, você não tem saudade dos meninos quando eles eram pequenos. Fala, já passou, agora... Então você vai ficar só com as lembranças e pensando, poxa, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por quê? Já passou. Então precisamos cuidar e administrar o nosso tempo. O salmista é muito claro quando ele diz, tenha sabedoria, conte os seus dias com sabedoria. Sabe, um tempo de meditação na palavra de Deus. Você hoje separou um tempo para estar aqui na casa de Deus, você está aí em casa acompanhando esse culto, você fez uma excelente escolha, por isso que Deus com certeza está abençoando a sua vida, porque a sua escolha, a forma de você administrar esse tempo agora, foi uma escolha muito sábia. Então nós precisamos entender estas coisas. Hoje tem uma correria, e todo mundo assim estressado com um monte de coisas, e passa o tempo muito rápido. Esses dias eu estava num determinado lugar e a pessoa olhou para mim e falou, nossa pastor, já estamos chegando na metade de janeiro. Passa muito rápido, queridos. Então nós precisamos exercer mordomia sobre o tempo.
Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70. Ou a 80 para os que têm mais o quê? Vigor. Entretanto, são anos difíceis. Eu não quero usar essa palavra sofrimento, mas eu quero falar assim, tem uma outra tradução que diz canseira. Canseira, enfado. Porque nem todos que chegam nessa idade têm sofrimento, né? Essa tradução, ela está bem apelativa. Mas na verdade nós sabemos que depois de uns anos, a gente já não tem mais a agilidade que nós tínhamos. Por isso que nós precisamos aproveitar muito, você jovem que está aqui, você que tem vigor, aproveite esse tempo que você tem. Porque depois, quando os anos vierem, você vai poder dizer, nossa, eu aproveitei muito. Eu realmente desfrutei, hoje não posso fazer algumas coisas, mas eu posso fazer outras, com a sabedoria que o Senhor me deu. Com a sabedoria, porque o tempo passa muito rápido. Hebreus 9, 27. E como aos homens, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Fala assim, eu só tenho uma oportunidade. Você só tem uma oportunidade de administrar bem o seu tempo, cuidar bem da sua família, estar junto com seus filhos. Eu às vezes, já contei isso aqui, às vezes eu invisto um tempo junto com a Rosângela, sentado numa cadeirinha num parque, debaixo de uma árvore. Gostamos de fazer isso. Gostamos, não temos ainda uma cadeira de balanço, mas se você tem, mas sabe, poder estar junto, fazer algo juntos. Você realmente poder aproveitar o tempo da melhor forma possível. Porque o salmista declara no Salmo 144, verso 3. Ao que se assemelha a duração humana? Olha só o que ele fala no Salmo 144, verso de número 3. Ele fala que a nossa vida, ela é como um sopro. A nossa vida é como um sopro. Fala assim, um sopro. Um sopro. A nossa vida é como um sopro. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Como nós devemos gastar o nosso tempo? Ou seja, exercer mordomia sobre o nosso tempo. Efésios capítulo de número 5, verso 15 e verso 16. Vamos ler juntos? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha só o que Paulo começa falando. Tenham cuidado. Fiquem atentos à maneira como vocês vivem. Que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma outra tradução que diz que nós precisamos remir o tempo, ou seja, salvar o tempo. Precisamos administrar muito bem o tempo que o Senhor tem nos dado. Os nossos dias de vida se passam rapidamente e precisamos prestar contas do nosso tempo diante de Deus. Deus deseja que sejamos pessoas que aproveitemos com o maior cuidado cada momento de vida. Família, descanso, lazer, boas conversas, igreja, serviço ao próximo, serviço ao reino de Deus são bons motivos para gastarmos o nosso tempo de acordo com a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu poderia aprofundar um pouco mais aqui, mas tem alguns outros assuntos que eu quero conversar com vocês nesta manhã, e o tempo passa muito rápido. Eu olho para aquele relógio ali, eu fico desesperado. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Mas eu penso que você entendeu. Vai diante de Deus e o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai falar conosco naquilo que nós temos gastado o nosso tempo, que não tem trazido proveito nenhum para a nossa vida. Sim, no sentido de nos levar a um aprendizado, nos levar a um conhecimento. Sabe, invista o seu tempo estudando, lendo boas coisas, bons livros, escutando mensagens, escutando coisas boas que vai realmente agregar e abençoar a sua vida. Ensine os seus filhos. Não simplesmente deixe os seus filhos na frente de uma TV, para que eles estão quietinhos ali, então tá bom. É um tempo precioso, onde você poderia estar abençoando as suas crianças
em algo que realmente eles vão lembrar mais tarde. Eu esses dias, estava escutando um pastor e ele estava falando algo muito interessante. O pai dele incentivava eles desde criança a pelo menos lerem um livro por mês. Um livro por mês. E eu lembro uma vez na escola, tinha um amigo secreto na sala, final de ano, acho que era a 5ª série. E dentro do sorteio, quem me pegou foi uma professora de português. Até hoje eu lembro o nome dela, Aparecida Passos. E eu fiquei contente, falei, nossa, a professora me pegou, vai me dar um presente bom. Sabe o que ela me deu de presente? Um livro. Um livro. E a hora que eu abri, a princípio eu fiquei decepcionado, falei, nossa, um livro. Mas ela estava muito correta, dentro daquele livro que ela me deu. Mas era um tema meio esquisito. Até hoje eu lembro, tem coisa que marca a vida da gente, né? Tistu, o menino do dedo verde. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas a história era muito interessante. O aprendizado era muito interessante daquele livro. Por isso que até hoje eu lembro. Estou te falando de algo que foi na 5ª série. Mas por que eu lembro? Aquilo marcou. Eu li aquele livro. Não posso falar a história aqui porque não dá tempo, mas era uma historinha muito interessante. Então a gente poder marcar, que depois a criança, ela vai, depois de jovem, adulto, vai lembrar. Poxa, isso aqui marcou a minha vida. Eu lembro, às vezes eu chegava em casa, tinha uma barraquinha armada lá no quarto, a Rosângela brincava com os meninos, ela fazia teatro com eles. Ela era o Golias, os meninos eram o Davi, e tal. É uma forma de você investir o tempo dentro da sua casa, e até hoje eles lembram disso. Até hoje eles conseguem lembrar dessas coisas. Então isso marca, gente. Marca. Então aproveite enquanto seus filhos são pequenos e marque a vida deles. Ah, pastor, agora eles já cresceram. Você pode fazer coisas diferentes, mesmo com eles adultos, para marcar a vida deles. O assunto é tão bom, que a gente precisaria um domingo só para falar. Eu vou voltar nesse assunto ainda mais para frente e a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais. Então, mordomia do tempo. Exercendo a boa mordomia dos nossos dons e dos nossos talentos. Agora sim, eu quero falar sobre dons e sobre talentos. Eles são coisas muito parecidas, mas não são as mesmas coisas. São parecidos, mas não é a mesma coisa. Talento é a capacidade que temos em realizar coisas, geralmente criativas. Os talentos nascem com as pessoas, são habilidades naturais, que muitas vezes vão precisar ser desenvolvidas. Então você precisa observar desde cedo, tem criança que é muito boa para desenhar. Ela olha assim, ela começa a desenhar. É um talento que ela tem. Então você precisa observar e investir na vida desta criança para que ela possa estar desenvolvendo aquele talento. Talvez a criança desde muito cedo, ela tenha uma inclinação para a música. Ela já nasceu com aquilo, mas precisa desenvolver. Gente, quando você vai procurar um talento que você não tem, é muito complicado, porque eu lidei com esse negócio de música. Lidei para aprender. Tive 3 professores, os 3 desistiram. Um viajou, pelo menos foi isso que ele me falou, eu preciso viajar, o outro tinha não sei o quê. Eu acreditei neles. Entende? Mas por quê? Porque eu não tinha inclinação para aquilo. E aí você esforça. Eu nasci com um talento de poder ministrar a palavra, de poder comunicar. Claro que isso também tem a ver com dom, que já vou falar um pouquinho. Mas eu precisei desenvolver isso, e no reino de Deus o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E aí isso aflorou. Então, tem gente que tem habilidade, já desde quando nasce, de cuidar das coisas, de olhar assim e ter ideias criativas. Aí a pessoa vai fazer uma faculdade de arquitetura, de design, ela vai se sair muito bem, porque aquilo já está dentro dela. Então nós precisamos realmente buscar os talentos que Deus nos deu. E eu quero te falar algo nesta manhã que com certeza você vai dar um glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui, você que está aí na sua casa, pelo menos um você tem, diga assim, glória a Deus. Pelo menos um talento você tem. Mas eu creio realmente que tem mais coisas boas aí dentro do seu coração. E dons? Dom é a capacidade
que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus para exercerem um determinado serviço ou determinados serviços em favor dos outros e para a glória de Jesus. Isso é dom. Mas como assim, pastor? Explica melhor. Por exemplo, os profetas, eles têm um dom. Quando eles aceitaram Jesus, eles começaram a entender os princípios do reino de Deus, Deus foi liberando sobre a vida daquela pessoa o dom da profecia. O dom do discernimento, de interpretar línguas estranhas, o dom da cura, dom de milagres, dom de maravilhas, o dom da palavra também, porque às vezes a pessoa até tem um bom talento para a oratória. Mas uma coisa é você ter um talento para a oratória, outro você ter o dom do Espírito Santo sobre a sua vida e a unção do Espírito naquilo que você vai falar, que vai fazer toda a diferença. Então, ao mesmo tempo que são muito parecidas, elas são diferentes. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Gênesis capítulo 41, do verso 39 ao verso 42. Nós temos aqui um exemplo de alguém que tinha talentos e que tinha dons. É a vida de José. Aqui já no finalzinho do ministério, da caminhada de José no Egito, olha só o que acontece. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. E mandou o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. José era alguém que tinha talentos, mas era alguém também que tinha dons. José tinha um dom que veio da parte de Deus de interpretar sonhos. Isso era um dom. Isso não tem a ver com talento, isso tem a ver com dom. Mas José, desde muito cedo, ele tinha o talento da mordomia, da organização, da administração. Isso era muito claro na vida dele. Tanto é que o pai manda ele, já jovenzinho, vai lá olhar os seus irmãos e ver se eles estão, está tudo bem. Vai ver como é que está o rebanho, se está no lugar certo, se eles estão cuidando bem do rebanho. Por quê? Porque José, desde muito cedo, ele já tinha esse talento, esse olhar para as coisas. Ele já tinha essa visão das coisas. Desde muito cedo, ele nasceu com isso. E o seu pai já reconhecia isso na vida dele. E os irmãos também olhando tinham inveja, porque ele tinha esse talento, da administração, do olhar as coisas. Mas a partir do momento que ele vai tendo experiências com Deus, Deus vai revelando a ele o dom da interpretação de sonhos. E isso era muito claro na vida de José. E agora nós vemos alguém aqui que passou por grandes dificuldades, mas que agora no final, porque ele soube usar bem os seus talentos e os dons que Deus lhe deu, o Senhor o abençoa naquela terra, ao ponto de Faraó tirar o anel que estava no seu dedo. Você sabe o que simboliza isso, queridos? O anel que estava no dedo de Faraó, Faraó usava para selar as ordens que ele dava naquele país. Era através do anel, da marca que tinha no anel, que ele selava, e aquilo era validado. Agora ele tira aquele anel do dedo, ele dá para José. Eu quero te falar que lá na cruz, no sacrifício de Cristo Jesus, com o sangue dele vertido naquela cruz, eu e você hoje temos autoridade na face dessa terra. Nós temos um diferencial, o Espírito Santo que está nas nossas vidas, e aquilo que nós declaramos em o nome de Jesus, se assim for da vontade do Senhor, vai acontecer, porque esta autoridade está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Aleluias! O sangue de Jesus é o selo que nos garante a vitória. Faraó tira aquele dedo, ele coloca no dedo de José, e agora José começa a exercer mordomia sobre a terra do Egito. Mas exercer uma mordomia de excelência, com os talentos e com os dons que ele tinha. Sabe, às vezes eu vejo muita gente batendo cabeça e sofrendo. Gente talentosa, gente que tem dons, mas ainda não entendeu que precisa ir aos pés da cruz e pedir sabedoria da parte do Senhor. E entender que Deus quer usar a sua vida.
Deus quer abençoar a sua vida para que você seja bênção aonde você estiver. José foi bênção naquela nação, mas ele também pôde abençoar toda a sua família, o seu pai, os seus irmãos, suas cunhadas, seus sobrinhos. Ele abençoou toda a sua família. Por quê? Porque foi alguém que entendeu que os talentos que ele tinha e os dons que ele tinha, ele precisava colocar em prol, em serviço, para abençoar. E uma vez que você está sendo um abençoador, você também é abençoado. Quantos estão entendendo? Mordomia do tempo, mordomia de dons e mordomia dos talentos. Precisamos cuidar. Precisamos entender que o Senhor quer usar as nossas vidas de uma forma poderosa. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça, da mesma forma que o corpo tem muitas partes, cada uma das partes tem a sua função. Assim a igreja é composta por muitos indivíduos, cada um com uma função e uma contribuição a ser dada. Cada cristão possui talentos naturais e dons espirituais dados por Deus, para que a igreja possa funcionar, para que as coisas possam acontecer. Isso é tão realidade, pensa só no culto acontecendo. Nós temos pessoas que estão cuidando do som, pessoas que estão cuidando da transmissão, pessoas que estão lá na porta recepcionando, pessoas que estão no estacionamento nos ajudando, pessoas que estão aqui cantando, louvando, adorando ao Senhor, pessoas que estão servindo, que estão dispostas a servir de alguma forma. E a minha pergunta para você nesta manhã, e você? E você? É muito bom a gente vir ao culto, sentar, ouvir, adorar. Precisamos fazer isso, devemos fazer isso. Mas é melhor ainda quando você se sente parte, não apenas sentado aí, mas fazendo algo, por mais simples que seja, exercendo os seus talentos e os dons que Deus te deu, e você vai começar a descobrir coisas maravilhosas. Mas você precisa querer. Você precisa dizer: Senhor, eu quero. Eu não quero ser apenas um espectador, mas eu quero ser alguém que vai poder agregar. Eu espero que agora, nesse novo ano de 2022, possamos entender isso e nesse novo tempo, possamos realmente nos dispor a trabalharmos mais do que temos feito, colocando os nossos talentos e os nossos dons a serviço do corpo de Cristo. Amém? Dentro disso, eu quero pedir para todos os homens ficarem em pé, casados, solteiros, todos os homens, isto. Eu quero te fazer um convite, terça-feira agora, às 20 horas, aqui nesse hall de entrada, eu quero estar reunindo os homens para nós termos 1 hora de oração, das 8 às 9, e eu quero convidar cada um de vocês. Nós vamos estar orando basicamente por três coisas, por toda essa situação que estamos passando de novo, né? Essa questão da Covid, essa questão da gripe, precisamos orar como igreja. A gente vai baixando a guarda, vamos estar orando por isso. Vamos estar orando pela nossa nação, é ano de eleição, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Ele realmente esteja direcionando as coisas. E em terceiro lugar, vamos estar orando pela nossa família. Basicamente essas três coisas. Vamos vir aqui para estar orando por essas três coisas. Eu quero te fazer esse convite, tá? Por isso que eu pedi para você ficar em pé. Aí para você dizer: ai, mas eu não escutei direito o que o pastor falou. Tá bem escutadinho aí. Você que está em casa também, se você puder estar aqui conosco, terça-feira aqui no hall de entrada, às 20 horas. Pode se assentar. As irmãs batam palmas para esses homens guerreiros que vão estar aqui. Ei, pastor, será que ele vai? Me ajuda aí, minha irmã, dá um empurrão nesse camarada aí para que ele venha, vai ser benção. Então, queridos, mordomia dos dons e dos talentos. Esse texto, essa palavra que eu falei agora, que cada um de nós realmente podemos servir na casa de Deus, porque o corpo, pensa só, os dedos das mãos são extremamente importantes, o nariz, os olhos, as orelhas, os nossos pés, o dedinho mindinho do nosso pé, parece que ele está ali, mas para que serve isso? Ele é importante também. Então, tudo que tem no nosso corpo é importante.
E eu quero te falar que você faz parte do corpo de Cristo, e você é alguém extremamente importante no reino de Deus e para o propósito de Deus, para que o reino possa crescer e expandir. Amém? Aleluias! Mordomia dos recursos financeiros. Mordomia dos recursos financeiros. Ó, tem uma casa ali, tem uma lupa, tem umas moedinhas de ouro. Eu quero agora investir um tempo, e eu quero pedir uma ajuda. Douglas, não sei onde você está. Eu tinha pedido para você subir 15 para as 11, sobe 10 para as 11, tá bom? Porque o tempo daquele relógio é uma batalha com aquele relógio ali. Mas eu preciso falar de algumas coisas aqui que dizem respeito ao futuro. E aqui não é uma questão do quanto eu ganho, mas de como eu administro aquilo que eu ganho. Isso é determinante para tudo aquilo que você sonha na sua vida. A Bíblia fala muito sobre essa questão do dinheiro, essa questão de você poder usufruir, ter uma boa vida. A Bíblia é muito clara a respeito disso. E isso é tão sério que eles não vão ler o texto aqui, mas 1 Reis capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, quando Salomão vai assumir o reinado, ele vai diante de Deus, e ele poderia pedir tantas coisas para o Senhor, tantas coisas. Senhor, destrói os meus inimigos, eu quero ser muito rico. Mas sabe o que ele pede? Ele pede sabedoria, ele pede entendimento, porque através da sabedoria, ele tinha entendimento que ele ia alcançar tudo aquilo que estava no coração. E Deus se agradou muito da oração de Salomão. Deus fala assim: porque você não pediu para que os seus inimigos fossem derrotados, porque você não pediu riquezas, você vai ter sabedoria, mas também você vai ter vitória sobre os seus inimigos, e você vai ter muita riqueza. Tiago capítulo 1, verso de número 5, o Senhor diz assim: quem quer sabedoria, peça a Deus. Quem aqui quer sabedoria? Peça a Deus sabedoria para que você possa administrar bem o seu salário, para que você possa administrar bem a sua vida financeira, para que daqui a alguns anos você possa desfrutar do fruto do seu trabalho, mas com a bênção de Deus. A Rosângela falou algo muito interessante no livro de Provérbios: a bênção do Senhor é que enriquece, ela não acrescenta dores, ela vai realmente trazer um refrigério sobre as nossas vidas. Hoje eu olho algumas situações e eu vejo que as pessoas, elas não se prepararam para o futuro. Eu tenho 53 anos, já 1 ano e meio eu aposentei. Sempre contribuí. Quando saí da empresa e vim para servir no reino de Deus em 2010 de tempo integral, continuei fazendo a minha contribuição, e por conta disso, eu sou aposentado. Você está olhando aqui para um aposentado. Mas por quê? Eu sempre pensei no futuro. Eu sempre pensei lá na frente. Ah, pastor, mas eu estou indo numa batalha com o INSS, não querem liberar. Vamos continuar orando, se está tudo certinho, vai sair em nome de Jesus. Sabe, esse versículo aqui para mim, ele é chave. Ele é chave daquilo que acontece na vida de muitos de nós. Provérbios capítulo 13, verso de número 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Você já viu gente que parece que está na boa? Está com as roupinhas de marca, um carro bom, você olha assim: nossa, esse irmão, essa irmã está prosperando, a irmã anda naquele salto assim, tudo, né? Bolsa, nem sei o nome de bolsa cara, né? Mas está tudo, mas está devendo que, meu Senhor. Finge que é rica, mas é um pé rapado. Tem gente que é assim, se ilude com as coisas, e aí posta, mas está numa situação muito difícil. É o que o texto fala. Outros fingem que são pobres, mas têm muito recurso. Ou seja, a pessoa tem e não desfruta daquilo que ela tem. Então, são dois contrapontos muito interessantes. A pessoa se ilude, mas não tem. E o outro tem e não aproveita aquilo que tem.
Provérbios, grava esse versículo na sua Bíblia, leia ele novamente, medite nele. Gente, você conhece gente que parece que está podendo, mas você sabe que não está? Gente, às vezes eu vejo umas situações aqui, falo, meu Deus do céu, eu sei que está devendo para meio mundo aí. Mas vamos mudar de assunto aqui, não vou nem entrar aqui no... Ixi, pode dar rolo. Quero ler contigo 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. Quero parar aqui um pouquinho. Pensa comigo. A mulher de um dos discípulos dos profetas. Nós estamos falando de alguém aqui que era um servo de Deus. Se fosse nos nossos dias, talvez ela seria esposa de um pastor, de um diácono, de um presbítero, de um ministro de louvor. Mas era de alguém que estava servindo ao Senhor, tá? Teu servo, meu marido, morreu. Tu o sabes, ele morreu. O Senhor o chamou. Verso 2. Ele temia o Senhor. Você sabe que ele temia o Senhor. Era alguém que estava nos apelos, estava orando, estava ali, quando tinha reunião de oração, estava junto. Era alguém que você olhava para ele, era um bom crente. Fala assim, um bom crente. Um bom crente. Aparentemente um bom crente. Mas, esse mas aqui é terrível. Mas agora ele morreu, e agora começou a aparecer os credores. Ou seja, o meu marido estava endividado e nunca me falou. E o Senhor o chamou. E agora eu estou numa situação difícil, é isso que ela está falando. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Vamos lá. Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Nada. Tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Ela tinha alguma coisa em casa. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, paga as suas dívidas, e você e os seus filhos aí poderão viver do que sobrar. Queridos, aqui nós temos algumas lições fantásticas. Primeiro, esse homem para mim é um triste exemplo de alguém que vivia uma vida financeira toda desestruturada e escondia isso da sua família. E aqui acontece algo que eu espero que não aconteça, né, na sua casa. Deus precisou recolher esse homem para que ele pudesse trabalhar nas finanças daquela família. Deus tirou o homem de cena para que a mulher pudesse resolver essa questão. Ei, pastor! Não, o negócio é sério. Estou te falando de algo muito sério. Aqui pode ser tanto o homem quanto a mulher, mas estou falando do texto aqui. Por quê? Porque as dívidas são escravizadoras. Quero te falar algo nessa noite, nessa manhã. Talvez você pode até não concordar comigo, mas por esse texto eu vejo que isso é uma realidade. A pessoa pode ter o nome dela no livro da vida lá nos céus, mas também pode estar com o nome Serasa, SPC e um monte de coisa por aí. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Não estou falando que você vai perder a salvação por causa disso, mas precisa repensar essas coisas. Precisa repensar essas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele não buscou ajuda para ser um bom mordomo na sua casa, cuidando das suas finanças. Então eu aprendo algumas lições nesse texto. Volta lá para o verso de número 1, por favor. Primeira coisa, busque conselhos na hora da crise. Essa mulher buscou conselhos.
Ela buscou ajuda, mas não é só buscar conselhos. É ouvir o conselho e colocar em prática. Ela foi desesperada para Eliseu, falou, está acontecendo algo difícil. Eu já atendi muita gente com dificuldades nessa área. Mas você aconselha. Porque, queridos, Deus, por graça e misericórdia, Ele tem me abençoado nessa área. Está aqui minha esposa, ela sabe como eu sou zeloso, como eu procuro cuidar dessas coisas. Ela não precisa ter preocupação com essas coisas, porque eu me esforço ao máximo para ser muito zeloso. Às vezes, é claro, todo mundo está sujeito a acontecer alguma situação que vai desestabilizar as finanças. Vamos pensar, às vezes acontece alguma coisa, né, de uma enfermidade, esse tipo de coisa, isso desestabiliza as finanças. Então todos nós estamos sujeitos a essas coisas, mas eu estou falando do dia a dia, das coisas do dia a dia. Então ela vai buscar conselhos, mas ela não só busca os conselhos, ela fica atenta aos conselhos, aquilo que o homem de Deus vai falar para ela. Segundo, verso 2, põe lá para nós. Ela é muito fiel àquilo que Eliseu lhe direciona para fazer. Ela é muito fiel. No verso 3 ao verso 5, nós vemos que Eliseu dá uma direção para ela. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser uma vasilha, uma botija de azeite. Espera aí, então você tem alguma coisa. E o pouco que você tem nas mãos de Deus vai se tornar muito e vai multiplicar em nome de Jesus. Por isso que eu falo que não é uma questão de quanto você ganha, é uma questão do quanto você entende este princípio, de ter a bênção de Deus nessa área, de buscar a bênção de Deus. Ela tinha algo que parecia que era tão pouco. Aí Eliseu pega e fala para ela do verso 3 ao verso 5, você vai ter que trabalhar agora. Não, eu estou disposta a trabalhar para resolver isso aqui. Então você vai falar com todos os seus vizinhos e você vai pegar vasilhas, não importa o tamanho das vasilhas, mas pega tudo que você achar, você e os seus filhos, e tudo que esse pessoal emprestar para você. E ela vai. E ela começa a pegar aqueles jarros e a transportar para a casa dela, aquelas vasilhas. E ela vai na casa de um, ela vai na casa do outro. Talvez ela ouviu alguns nãos. Talvez ela ouviu, o texto não fala, mas talvez, não, eu não vou te emprestar, eu não vou. Mas ela batalhou, ela fez o que ela pôde com os seus filhos, assim, fazer o que está ao seu alcance. Ela fez tudo o que ela pôde. E ela juntou aquele monte de jarro, aquele monte de vasilha. E agora ela é muito fiel à direção que Eliseu lhe dá. Aqui está o ponto. As pessoas querem resolver as questões do seu jeito e não do jeito de Deus, do jeito que a Bíblia ensina. Ela foi muito fiel. Ela pega aquele vasinho que ela tinha, aquela vasilhinha que ela tinha de óleo, e ela começa a virar. Ela enche uma vasilha, ela vai para outra. Ela enche a outra vasilha, ela vai para outra. Ela enche a outra vasilha e assim foi indo. Deus foi operando o milagre da multiplicação. Deus foi fazendo algo excepcional. Quando chegou na última vasilha que ela encheu, cessou a multiplicação do azeite. Aqui tem outro detalhe. Sabe por que cessou? Porque Deus não desperdiça nada. Nós desperdiçamos. Cozinhei uma panela de arroz, sobrou? Tá, vamos jogar fora. Tem um monte de gente passando fome, querido. Eu fico desesperado com essas coisas. Sabe, a roupa, abençoa alguém, não jogue. Se está boa, dá para usar, abençoa alguém. Alimento, seja cuidadoso na hora de preparar, não desperdice, não seja avarento. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você não desperdiçar. Afinal de contas, está sobrando mesmo, essa carne aqui, vai para o lixo. Tem um monte de gente, você precisa ter noção, que não tem carne para comer na sua mesa. Então Deus não desperdiça, por isso que nós temos muito cuidado aqui na igreja. Muito zelo na casa de Deus com as coisas, porque Deus não desperdiça nada. Ela buscou ser fiel àquilo que foi lhe direcionado. Todos os vasos encheram. Agora ela faz uma coisa, que aqui está um outro segredinho. Eu atendo muita gente quebrada nessa área, desesperada. Mas dá para contar nos dedos da mão, de uma das mãos, quantos que vieram até mim para falar assim, pastor, Deus está me abençoando tanto, estou com dinheiro sobrando, o que eu faço agora, pastor? Não, porque se está bom,
Eu vou fazer o que eu quero. E o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quer mesmo. Mas dá para contar nas mãos aqueles que vêm na hora da abundância. Escuta, você pode me ajudar, me dar um conselho, orar comigo? Como investir isso aqui? Como fazer para que isso possa render mais, para que eu possa abençoar pessoas? Ela volta para Eliseu. Ela não precisava ter voltado. Ela foi fiel àquilo que foi direcionado para ela fazer. Mas ela volta lá. Ó Eliseu, encheu todos os vasos. E agora o que eu faço? Ela já podia, a hora que encheu ali, não, vou pegar tudo isso aqui, eu vou vender, vou pagar essa dívida, vou lá no shopping e vou torrar tudo o resto. Ela podia ter feito isso. Vou comprar uns camelos novos, uma jumentinha nova e vou esquecer daquele miserável que me deixou quebrado. Já está lá mesmo, então já foi. Não, ela volta. Olha, eu tenho abundância e agora o que eu faço? O que Eliseu disse para ela, algo muito simples. Vai lá, minha filha. Vende tudo, paga a sua conta e com a sobra você tem uma aposentadoria para você viver bem, com você e os seus filhos. Não é o quanto você tem, é o quanto você coloca isso à disposição do reino de Deus. Já vamos acabar, Douglas, mas eu preciso falar sobre isso. Existe uma bênção que nós precisamos entender desde muito cedo no reino de Deus. E eu vejo muita gente sofrendo porque não entende isso. É de você pegar o seu salário, independente se é um salário mínimo, R$1.200 que subiu agora, 1.200 e alguma coisinha. Independente se é R$10.000. Você separar 10% e você dedicar aquilo ao Senhor e entender, não é o valor, por isso que ficou 10% para todo mundo, não é a questão do valor. Deus não está interessado no valor, Ele está olhando o nosso coração. Eu pude entender isso desde muito cedo, quando eu me converti, minha esposa teve esse entendimento. Ensinamos os nossos filhos, eu sei que temos a igreja de criança, mas eu não vejo muito hoje, a não ser lá na igreja de crianças, os pais ensinando os filhos. Não importa se vai trazer R$1, R$2 aqui no altar, mas ensinar às crianças este princípio. Os recursos que caem na sua mão, aprenda a abençoar, aprenda a entender que Deus está abençoando você e Ele quer prosperar você e toda a sua casa. O dinheiro que vem na sua mão, aprenda a repartir, aprenda a ser generoso, a fazer o bem, a honrar ao Senhor com os seus bens. Honre ao Senhor com aquilo que Ele tem lhe dado. Não é para ostentar, mas é para honrar a Deus. Eu hoje, quando eu olho tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família, eu sou muito grato a Deus. Passamos por alguns apertos, como todos vocês. Isso faz parte da vida. Assentamos algumas coisas no nosso coração, deixamos de fazer algumas coisas para investir em outras. Investir num bom colégio para os nossos filhos, isso custou, mas não me arrependo. Por quê? Porque entendemos que fizemos o melhor. Hoje eu e minha esposa podemos desfrutar, primeiro da bênção de Deus, mas daquilo que nós colocamos diante de Deus com relação ao nosso futuro. Aprendemos já há 35 para 36 anos que eu aprendi a ser um dizimista na casa de Deus, a ser um ofertante na casa de Deus, e nada me tem faltado, nada. Deus tem suprido tudo. Essa casa tem uma característica, esta igreja, de ser muito generosa, porque através da generosidade do nosso coração, nós abençoamos pessoas, e nós glorificamos o nome de Jesus na face dessa terra. Eu tinha tantas coisas que eu queria falar com relação a dízimos e ofertas, mas eu quero ir encerrando por aqui, porque se você for diante de Deus, você for orar diante do Senhor, você vai entender o que fazer com o dinheiro. Primeiro, quando você o recebe, seja grato, ore, abençoe,
e declare uma multiplicação sobrenatural, como foi o azeite daquela mulher. Ela achava que tinha tão pouco, mas Deus fez algo extraordinário na vida dela. Fuja das dívidas, fuja. Faça um planejamento, coloque em oração diante de Deus. E saiba que Deus está muito interessado em abençoar você e toda a sua família. Esta igreja é reflexo de tudo isso. Você que está mais tempo conosco, lembra, lá onde nós congregávamos. Deus nos trouxe para este lugar. Compramos toda essa terra em 3 etapas. Pagamos tudo. A igreja não deve nada. Nada, está tudo pago. Mas nós reconhecemos que a bênção do Senhor é que enriquece. Ela não acrescenta dores. E eu quero te falar que a bênção que tem estado nessa casa, sobre a vida do nosso pastor, sobre a sua família, esta bênção que eu tenho desfrutado junto com a minha família e tantos outros já têm experimentado, é para você também que está aqui nesta manhã, para você que está aí na sua casa. Chegou agora começo de ano, vem um monte de boletim para a gente, não vem? Mas sabe o que eu faço durante o ano? Eu vou separando todo mês uma porção. Primeiro separo aquilo que é do Senhor, participo das ofertas, vou separando todo mês uma porção, para poder ter boas férias com a minha esposa, com a minha família, para que quando chegue o mês de janeiro, eu já esteja com o dinheiro de pagar IPTU, pagar IPVA e todas essas coisas. Talvez você não consiga fazer isso, porque o seu orçamento ainda está muito justo, mas vai diante de Deus. Lembre-se, você tem uma botija de azeite, que debaixo da bênção de Deus vai multiplicar na sua mão, vai abençoar você e a sua família, e você vai poder abençoar outras pessoas também. Tanta gente sofrendo nessa área. Eu vou passar um pouquinho do horário, na verdade já passei 1 minuto, vocês me autorizam? Porque, queridos, eu sei que Deus quer fazer algo nesta manhã, em especial nesta área financeira, que é uma área de tanta luta, de tanta tribulação. Sabe quando eu escuto notícias, porque esse ano agora de 2022, os economistas estão falando isso, estão falando aquilo, não sei o quê. Eu estou bem tranquilo, eu não fico preocupado com essas coisas. Fico sim, atento. Mas por quê? Porque eu aprendi a colocar tudo debaixo da bênção de Deus. E Ele é que supre as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Em glória. Em momentos de escassez, é momento onde o milagre e o favor de Deus se revela no meio do seu povo. Foi isso que José experimentou lá no Egito. Passou um momento tão difícil, Deus traz uma revelação, e agora tinha um tempo de muita fartura. Ele usando da sabedoria, da mordomia que Deus lhe deu naquela área de administração. Quando veio o tempo de escassez, ele pôde alimentar toda uma nação. Veja só, Deus usou um homem para abençoar toda uma nação. Agora você, como filho, como filha de Deus, olha o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, é a hora da igreja se levantar e declarar: nós somos o corpo vivo de Cristo na face dessa terra. Há uma bênção liberada sobre as nossas vidas, há uma bênção de suprimento, há uma bênção de fartura na casa de Deus e na sua casa. Deus não nos criou para sermos pedintes, Deus nos criou para sermos abençoadores. Deus nos criou e nos gerou para experimentarmos milagres e mais milagres, e sermos supridos de uma forma extraordinária. Eu estou te falando de coisas que eu tenho experimentado. Eu estou te falando de coisas que eu tenho visto na vida de tantas famílias, alguns caminhando tão bem nesta área e outros ainda sofrendo tanto. Aprenda a exercer boa mordomia do seu dinheiro. Separe aquilo que é de Deus. Ai, pastor, mas se fizer falta, não vai fazer.
Esse é um engano do diabo. Eu quero terminar falando uma história que muitos de vocês já sabem. Até 2017, mais ou menos metade de 2017, nós estávamos com as finanças muito justas nessa casa, passando por um aperto. Você nunca viu a gente aqui falando, não, está difícil, não, porque nós sempre buscamos a bênção de Deus, se esforçando para administrar, e Deus sempre honrando e abençoando. Mas naquele ano, eu, pastor Dilon e o Joel, sentado com o homem de Deus, pastor Ziga, e compartilhando estas coisas com ele. Sempre fomos muito generosos, abençoando a vida de tantas pessoas. O Ziga olhou para nós e falou assim, mas como igreja vocês têm separado 10%? Aí nós nos olhamos, nós não temos uma cobertura, uma outra igreja que seja cobertura sobre as nossas vidas. Mas nós entendemos o princípio. E desde 2017, mês de setembro, se eu não me engano, naquele mês, nós já separamos 10% para abençoar famílias nesta casa, de uma forma muito especial que nós chamamos de sagrado. E queridos, desde aquele tempo, o azeite começou a multiplicar nessa casa, de uma forma sobrenatural. Eu estou te falando de algo que nós temos experimentado como igreja, por conta da fidelidade que está no seu coração. Mas esta bênção não é só para a igreja Shalom, é para a sua família também, é para você também. Nós temos experimentado isso. Eu quero te convidar a ficar em pé. A Bíblia fala no Salmo 133. Vai falar ali a respeito da unidade e tal. Mas depois vai falar assim que tem um óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. E este óleo vai descendo. Tem uma graça que é derramada sobre a liderança desta casa. E é um óleo que vai descendo e já tem alcançado tantas famílias. E ela vai alcançar a sua família também.